Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de um capítulo de nossos escritos que nos foi revelado no período de 6/6/2002 a 12/8/2009. Está aqui em minhas mãos o capítulo 27 da parte sem letra, que tem 50 versículos. Versículo 1. Uma condição importante obtida na negociação pelo poder externo com os membros da família, porque ela continua em baixo nível financeiro e ainda regulada e controlada pela área externa. Ainda a perspectiva de uma situação continuada, a qual a exigência de mudança nesta área já foi anulada. Antes, porém, irmão, eu queria falar o título do capítulo. Negociando, vendo o lado oposto e suportando a força da palavra variável. Esse é o título do assunto, do capítulo, né? Vamos ver agora o versículo 2. Depois de já anulado a exigência de recompensa financeira da família, ela virá com sua alimentação mais coordenada por outra ordem externa, em que sua prioridade não é a exigência para dar recompensa financeira à família, mas penalidade aos seus membros. Versículo 3. E certamente essa penalidade virá inicialmente contra os que lançaram a ideia de pedir recompensa financeira e criaram o poder de levar o caso à mesa de negociação, deixado de obedecer a exigência para exigir direito para obedecer. Versículo 4. A permanência da situação financeira no lar em um baixo nível financeiro garante ao lado externo a execução do serviço de seu interesse, por um baixo custo, para eliminar a união da família e a verdade seja excluída. Versículo 5. Acaso isso não ocorra, a família continua viva e forte na batalha, tendo domínio sobre suas próprias exigências, que são firmadas na verdade, e melhor justificativa vinculada à fidelidade a Deus e à união da família. Versículo 6. É bom mencionarmos que a firmeza e convicção objetivo da intenção com a exigência é uma posição boa, justa e legal, mas ela se encontra no ativo conflito com outra vontade que vos resiste e precisa abrir brecha para gerar espaço de negociação. Versículo 7. Pois na mesa de negociação somente é fechado acordo se for criado espaço para sua evolução, demonstrando possibilidade de rever interesses e condições opostas, sempre tendo o maior interesse de uma real solução ao impasse. Versículo 8. Porém, terás que rever a posição contrária certa da maior posição que se encontra. Terás que demonstrar interesse de aceitar a exigência contrária para gerar mais poder e maior domínio na negociação. Versículo 9. Ao demonstrar interesse de aceitar a exigência contrária, a vontade contrária irá achar que vos ganhou, dando-lhe maior apreço e atenção, e até mesmo honras, com a condição de fazer semelhante exigência a qual deu. Versículo 10. Quando obtido esse comportamento, dado por quem foi diferente, abre brecha no íntimo do coração endurecido, já havendo a maior chance dele se transformar pela verdade. Versículo 11. O impasse somente é possível ser gerado com a verdade se o coração for endurecido contra ela. E se assim permanecer, não pode sentar na mesa de negociação para rever condições em conflito. Versículo 12. Pois corre o risco de o lado contrário mudar estrategicamente sua posição para desestruturar as montagens que vos endureceu e abra brecha de penetração da verdade. Versículo 13. A firmeza ou equilíbrio de uma posição endurecida para a verdade é simplesmente manter o impasse,
apegado a pequenos detalhes interpretativos para fazer resistência, e sua prioridade é manter o impasse a qualquer custo e não deixar que haja solução. Versículo 14. O impasse é garantido mediante apoio financeiro, que mantém sempre corrompido a mente a qual resiste. E sua posição melhor em relação à negociação é se quer negociar, e se negociar, manter o impasse. Versículo 15. Após já identificado o uso da estratégia de manter o impasse, mesmo sentando na mesma negociação, o lado contrário à verdade revelada não tem interesse de uma real solução. E o outro lado, com a verdade, avança, já tendo o impasse e o domínio da situação. Já tendo a posse e o domínio da situação. Vamos repetir o versículo 15. Após já identificado o uso da estratégia de manter o impasse, mesmo sentado na mesa de negociação, o lado contrário à verdade revelada não tem interesse de uma real solução. E o outro lado, com a verdade, avança, já tendo o impasse, já tendo a posse e o domínio da situação. Versículo 16. O domínio do poder de negociar, já estando do lado da verdade, o outro lado perde poder de argumento e a capacidade de criar novos impasses pelo impasse criado com a verdade, usando causa fundamental e bem justificada, porque o impasse com a verdade não há justificativa firme. Versículo 17. E perde também capacidade de se expressar ao impasse com a verdade, que tende a se estender a outros negócios a qual houve perda de negociação a partir da verdade. E ele o fará verdadeiro dessa maneira ao longe. Versículo 18. E o lado da verdade ganha habilidade para negociar, mesmo ainda isolado na área financeira, já tendo capacidade que o outro nunca teve. Além disso, nos negócios, produz coisas boas a si e a seu próximo. Versículo 19. A habilidade de negociar não é proporcionada simplesmente por ter em mão dinheiro, mas pela posição que se encontra o negociante, em acordo com a verdade, onde suas propostas são benéficas e fazem bem na prática. Versículo 20. Quando os lados em conflito, um altera sua posição para rever a exigência do outro, aquele que tiver melhor fundamentado e justificado e apresenta melhores resultados ao que exige, levará mais vantagem no negócio. Versículo 21. E se ainda assim o lado menos justificado não ceder na negociação, ele perde poder até mesmo de negociar e passa mais que nunca a impor condições pela força e violência, tratando com força, rigor os subordinados para que façam o mesmo com os divergentes. Versículo 22. O lado que diverge da verdade inicialmente tem apoio financeiro, regulado e controlado especialmente para corromper, e depois de mais corrompido é acionado os lados que verdadeiramente vos mantêm presos pela consciência. Versículo 23. Estes laços trata-se de uma posição de acusação para acusar a mente do que já foi corrompido por ela, e seja possível a submissão à vontade superior, e seja atendida a vossa exigência pela troca de manter-se em segredo a acusação já produzida. Versículo 24. Este tipo de estratégia é bastante conhecida e usada, e que realmente funciona, onde o segredo da acusação é usado para substituir a exigência do acusado, e não os dar recompensa financeira, mas atender a exigência e vontade superior. Versículo 25. No negócio, o acusado perde o direito de exigir recompensa financeira, quando anulado por outro direito criado contrário, produzido em forma de dívida a ser pago pelo serviço prestado. Versículo 26. E só ganha força e efeito se o acusado estiver preso ao vínculo do segredo, do mesmo tipo de obra acobertada, que é coberta a verdade no ato da acusação, para que não seja condenado, a qual tem a outra verdade que justifica e salva. Versículo 27. É bom lembrar que este poderoso recurso somente tem poder amplo no negócio se a verdade for mantida ocultada, ou revelada sem o uso de outra verdade que justifique e salva o acusado, porém para que permaneça presa a consciência do acusado. Versículo 28. Se entre os habitantes da casa houver alguém que já tenha alguma acusação já produzida e sob sigilo, eles poderão suscitar a acusação para ser usada como recurso no negócio. Versículo 29.
Duas verdades devem ser acionadas, que revelam o ato da acusação, e a outra que revela a sua prévia produção, especialmente para ser usada como acusação. Essa última deve justificar o ato do acusado e o livrar já como vítima, não mais acusado. No entanto, terás que não mais praticar tal erro. Versículo 30. Depois de ser revelado o ato do acusado, justificado a acusação, ele já, na condição de vítima, poderá exigir recompensa, por ter envolvido no ato criminoso, e a verdade do caso o revela direito por danos morais. Versículo 31. Se todos os integrantes da casa conseguissem livrar-se da acusação com o uso das interpretações e manter-se unidos, podem com prazer aceitar a verdade, podendo acionar todos os deveres, os poderes dados por ela, tanto ao que se refere defender como avançar. Defesa e avanço. Versículo 32. Quando negociar e rever as exigências contrárias, já sabendo que não muda nem cede na negociação, poderá ficar favorável apenas em palavra, com a ação de sua variação normal entre uma posição e outra. Versículo 33. É possível, quando a palavra ficar favorável, ela atrair-los recursos, e quando ficar contra, tirá-los, por falta de um vínculo firme nesta área a qual variou, com a variação da palavra, para que procure um acordo firme na prática com a boa obra. Versículo 34. Aquele acordo possível ocorrer em conversas pessoal é feita entre homens, que só pode ter efeito real se for dada alguma coisa boa para o lado da verdade. Se não for dado e ficar somente em palavra, ele é anulado pela própria palavra na sequência. Versículo 35. Quando a palavra é usada, variando entre uma posição e outra, ela não edifica o tipo de obra a qual pode firmar-se com um acordo. No caso, o bem, e ela separa cada um indivíduo ou casa pelo tipo de obra provada. Versículo 36. E o indivíduo ou casa que já nos faz bem sofre o peso da verdade para melhor se purificar. E o outro que nos faz mal para ser excluído dos planos e pune somente em palavra, não na prática, que aprova quem o faz bem e reprova quem o faz mal. Versículo 37. A negociação pessoal é somente em palavra, que só tem efeito prático se for feito boa obra, que será aprovada pela palavra variável, para que permaneça somente o bem e a boa obra. Versículo 38. Tudo que é feito de bom ou mal perante o fiel testemunho, usado na verdade variável, é classificado e separado pelo tipo de obra. E assim se define um acordo com quem nos fez bem já edificado, e desacordo com quem nos faz mal. Versículo 38. 39. Se o indivíduo já nos fez o bem, fez acordo conosco com esse ato. Semelhantemente, nos fez o mal, ou tem parte com quem fez, também está em desacordo. E o lado que acionar, ou melhor, desenvolver, ganha força. Versículo 40. Portanto, há duas maneiras de negociar e fazer acordo conosco, pessoalmente ou pela função da palavra variável. A primeira está na capacidade dos homens, a outra é pela capacidade do poder de Deus. Versículo 41. A negociação pessoal é um recurso que só pode ser utilizado se exigir vontade de ambos os lados em atrito, tanto para negociar como para fechar acordo. E trata-se de uma gestão sob a vontade impura dos homens, que pode programar a hora e o tempo. Versículo 42. Já pela função da palavra variável, ela opera para deixar instável ou variável a tudo o que é perecível e vos resiste, conforme a sua variação de um lado para outro. Versículo 43. E sua função ganha importância quando fortalece o impasse contra ela, com muitos vos rejeitando por causa da firmeza de sua acusação, que acusa a vossa consciência, ou de apoio financeiro. Versículo 44. Muitos se escandalizam com a verdade, é porque não sabem que ela acusa na vossa consciência quando erramos. Mas temos interpretações que justificam e salvam, e que não faz mal a quem nos faz bem, a quem assim crê e aceita de boa mente. Versículo 45. Quando a verdade variável fica contra vós, ela já nos faz bem. Significa dizer que não estamos contra vós, mas sua variação é um processo natural da operação,
que purifica a fé de quem tem parte conosco. Versículo 46. E a palavra forte variável que lançamos é somente para as pessoas presentes no ambiente que ela é lançada, e não se faz qualquer acordo para que seja espionada e lançada a outros ouvintes. Versículo 47. Geralmente, quando a palavra é transportada ao conhecimento de outro fora do ambiente que ela é lançada, é feito por espionagem clandestina, que deve ser descredibilizada por quem deseja ter acordo conosco. Versículo 48. A espionagem é clandestina ou ilegal quando não existe acordo pelo vínculo do mesmo tipo de sigilo a ser guardado, que preserva ocultado o mesmo tipo de obra, e é legal quando há vínculo ou acordo ao mesmo tipo de segredo. Versículo 49. Porque a palavra falada somente é confirmada como verdadeira pelo testemunho quando presencia ao vivo no tempo em que ela se realiza, e se reproduzida em outro ambiente, sem a autorização de quem falou, sua penalidade real é descaracterizada no transporte. Versículo 50. E é isso que ocorre com quem espiona e transporta e reproduz o que é falado num certo ambiente, com o objetivo de mudar o caráter bom e forte da verdade, para assim corromper a imagem espiritual e física do testemunho que fala. Então a gente concluiu aí, irmão, um assunto muito importantíssimo, né? Da parte sem letra, capítulo 27 da parte sem letra, com o título Negociando, vendo o lado oposto e suportando a força da palavra variável. Mais um assunto aí, irmão, para vocês conhecerem, né? Uma riqueza de conhecimento realmente. Só que vocês não podem usar, né? Porque na igreja de vocês não tem um modelo de reforma adequado para que essas informações possam ser usadas. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.